6 de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros dizem: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo. Queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, mas sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Vejamos agora a interpretação dessa palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Glosa de Santo Tomás. Depois da pregação dos discípulos de Cristo e da operação dos milagres, convenientemente o evangelista fala em seguida sobre a notícia que se levantava entre o povo. Por isso se diz: ora, o rei Herodes ouvira. Segundo São Beda. Aqui aprendemos quão grande era a inveja dos judeus. Com efeito, eis que criam, sem que houvesse testemunhas, que João, de quem se disse que não fez nenhum milagre, pôde ressuscitar dos mortos, quanto a Jesus, que fora provado por Deus com poderes e sinais. Ele, cuja ressurreição pregava os anjos, apóstolos e as mulheres, os mesmos judeus preferiram crer que não ressuscitara, mas que fora furtivamente retirado do sepulcro. Quanto a dizerem que João havia ressuscitado dos mortos e por isso o poder de fazer milagres operava nele, compreenderam corretamente a força da ressurreição, pois os santos terão maior poder quando tiverem ressuscitado dos mortos do que quando ainda suportavam o peso da fraqueza da carne. E segue-se. Outros, porém, diziam: é Elias. Teofilacto de Ócrida. Vejamos este grande nome. Pois João deitava abaixo muitos homens quando dizia: a raça de víboras, e segue-se. E outros diziam: é um profeta, como um dos antigos profetas. Segundo Pseudo Crisóstomo, a mim parece falar daquele profeta de quem Moisés: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta. E o disse de modo correto. Mas temos de Moisés, escondendo esta suposição pelo temor daqueles que estavam no comando, segue-se. Herodes, tendo ouvido isso, disse: este é aquele João, a quem eu mandei degolar e que ressuscitou dos mortos. Herodes diz isso de modo expresso por ironia.
segundo Santo Agostinho. Mas com estas palavras, Lucas comprova o que diz Marcos, pelo menos ao afirmar que outros, não Herodes, disseram que João havia ressuscitado, mas Lucas falou de um Herodes hesitante, e assim relatou suas palavras: Eu mandei degolar João. Quem é, pois, este quem ouço tais coisas? Deve-se, no entanto, compreender que depois desta hesitação, confirmou Herodes em seus pensamentos aquilo que era dito pelos outros, dizendo aos seus servos, como narra Mateus: Este é o João Batista, que ressuscitou dos mortos. Ou essas palavras devem ser compreendidas como ainda indicando hesitação, especialmente porque também Marcos, que acima relatara que fora dito por outros, que João havia ressuscitado os mortos. Ao final, no entanto, não omite que o próprio Herodes disse: Este é aquele João a quem eu mandei degolar e que ressuscitará dos mortos. Tais palavras podem, por seu turno, ser compreendidas de dois modos, como de alguém que confirma ou que hesita. Segundo, os ensinamentos do Teofilocto Diócrida. A partir do que foi dito antes no Evangelho de Marcos, aproveita aqui a ocasião para relembrar a morte do precursor, dizendo: porque Herodes tinha mandado prender João, e teve-o em ferros no cárcere por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão, que a qual tinha casado. Segundo São Beda, conta uma antiga história que Filipe, irmão deste Herodes e filho de Herodes Maior, sobre o qual o Senhor fugiu para o Egito, casou-se com Herodíades, filha do rei Aretas, e que em seguida seu sogro, por exortação de alguns contra as inimizades do genro, tomou de volta sua filha, e para a dor do primeiro marido, casou-se com Herodes, inimigo dele. Por isso, João Batista repreendeu Herodes e Herodíades, pois contrariaram núpcias ilícitas, mas sendo permitido casar-se com a esposa do irmão, enquanto este ainda vivia. Segundo São Beda, Herodíades, com efeito, temia que Herodes em algum momento se arrependesse ou se tornasse amigo de Filipe, seu irmão, e repudiando-a, dissolvesse o casamento ilícito e segue-se, porque Herodes, sabendo que João era varão, justo e santo, olhava-o com respeito. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Herodes temia-o com reverência, pois sabia que era justo diante dos homens e santo diante de Deus, e protegia-o, para que não fosse morto por Herodíades, e quando o ouvia ficava muito perplexo, pois julgava que ele falava pelo Espírito de Deus, e ouvia-o de boa vontade, pois considerava úteis as coisas que dizia. Vejamos as palavras de Teofilocto Diócrida. Vê, pois, quanto faz a fúria da concupiscência, pois Herodes, mesmo tendo tão grande reverência e temor por João, dela se esqueceu para se entregar à fornicação. Segundo Remígio de Alcherre, com efeito a vontade libidinosa o coagiu a lançar as mãos sobre aquele que sabia ser justo e santo, e por isso se dá a compreender que a prática de um pecado menor conduz a de um maior. Segundo aquelas palavras do Apocalipse, aquele que é impuro continue na impureza, e segue-se, chegando um dia oportuno. Herodes, no aniversário de seu nascimento, deu um banquete aos grandes da corte, aos tribunais e aos principais da Galiléia. Segundo São Beda, lemos que entre os mortais somente Herodes e Faraó celebram o aniversário de seu nascimento com alegrias festivas, mas ambos os reis, como um funesto presságio, mancharam as festas com sangue. Com efeito, Herodes, com tanto maior impiedade, quanto era santo e inocente o doutor da verdade, que matou. E isto por conta de uma promessa e pedido de uma dançarina. Segue-se Teofilacto Diócrida, pois enquanto se dá o banquete, Satanás dança pela mesma
menina e realiza-se em juramento criminoso, e segue-se e jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Segundo São Beda, ele não se justifica do homicídio pelo juramento, pois talvez tenha jurado precisamente para entrar e encontrar ocasião de matá-lo. E se ela tivesse pedido a morte do pai ou da mãe de Herodes, ele de maneira nenhuma tê-la-ia concedido. Segundo São Beda, é costume das Escrituras que o historiador assim narre as opiniões de muitos, isto é, de que maneira um certo fato era naquele tempo julgado por todos, assim como também José, chamado pela própria Maria de pai de Jesus. Do mesmo modo, diz-se que Herodes se entristeceu, pois os convivas assim pensaram. Com efeito, o dissimulador mostrou no rosto tristeza, enquanto se alegrava na alma, e ele justificava o crime com o juramento, de modo que, sob ensejo de piedade, se fizesse ímpio. Por isso se segue, mas por causa do juramento e dos convivas, não quis desgostá-lo. Segundo São Gregório Magno, não é sem grande admiração que examina o caso daquele homem cheio de espírito de profecia no ventre de sua mãe, e que não teve superior entre os filhos de mulher. Foi lançado no cárcere por iníquos e teve sua cabeça arrancada como favor pela dança de uma menina. E um homem de tanta austeridade morreu em função do riso dos torpes. Acaso cremos que houve algo em sua vida que merecesse uma morte assim desprezível? Mas quando pecou até mesmo ao alimentar-se, aquele que só comia gafanhotos e mel silvestre, quando pôde ofender com seu trato aquele que não se retirava do deserto, porque o Deus onipotente neste mundo despreza de modo tão severo aqueles que de modo tão sublime elegeu antes dos seus séculos? Por nada senão por isso que é evidente a piedade dos fiéis. Eles oprimem nas coisas pequenas, porque vê de que modo irá premiá-los nas grandes. E extremamente atira-os até o desprezo, pois interiormente os conduz até aquilo que é incompreensível. Disto, pois, concluímos que sofrerão aqueles que Deus condenar. Se aqui assim atormenta os que amam, e segue-se, tendo ouvido isto, seus discípulos foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Que as palavras do Santo Evangelho ecoem em nossos corações e perdoem os nossos pecados.